O segredo para você aprender mais é ler cada vez menos. Eu sei, pode parecer contraditório, já que você entrou nesse vídeo pensando que eu te ensinaria a ler 70 livros por ano. E sim, é claro que eu vou te ensinar a fazer isso, mas não da forma que você imagina. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar o que eu faço para ler 70 livros por ano, mas da forma correta. A primeira coisa é separar essa ideia de que a gente precisa ter um alto nível de entrega e doação com intensidade de repetição, mas sem qualidade. É você desprezar o quanto você está entregando de intensidade naquele alto ritmo de execução. É um problema muito grande quando você pensa que a quantidade vence a qualidade daquilo que você está produzindo. E aqui se encaixa a mesma coisa. Não adianta você despender horas e horas de trabalho, de estudo, se você não está completamente presente na tarefa, se você não mantém foco. E bem, eu conservo uma vida de leitura diária praticamente desde 2020. E nesse percurso, a primeira coisa que eu notei foi essa. Quanto menos eu lia, mais eu conseguia aproveitar aquilo que os livros puderam me proporcionar. O problema é que se você realmente lê muito pouco, você vai demorar muito para chegar no lugar que você quer. E às vezes você precisa adquirir aquele conhecimento de forma rápida. Não adianta, por exemplo, você ler pouco, sendo que daqui 2, 3 meses você precisa realizar uma prova, por exemplo. Você precisa percorrer todo aquele conteúdo para poder realizar a prova. Então a ideia é que eu te ensinar como você faz para ler mais, com mais foco, mais concentração, absorver o máximo possível da sua leitura e ao mesmo tempo ter essa constância de ler uma grande quantidade de livros por ano e estudar um número muito elevado de assuntos. Então, fica nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Mas se você quiser um lugar muito bom para você poder aprender todas essas coisas e reflexões semanais de forma gratuita no teu e-mail, vai aqui no link na descrição e assina na minha newsletter gratuita. Lá eu vou tratar com vocês de diversos temas sobre foco, concentração, vida de estudos e de quebra ainda faço algumas reflexões sobre literatura, arte, filme, cinema, enfim, confere lá que é muito bacana. Bom, a primeira coisa que você pode fazer para aumentar a intensidade e quantidade de leituras que você realiza é você aplicar na sua vida meios práticos de tornar a ação mais fácil. É muito difícil você começar a ler simplesmente porque surgiu a ideia na sua cabeça de que você precisa ler. Isso é um hábito que você treina durante muitos meses, quiçá anos, e se torna mais fácil a partir do momento que você facilita a ação. Algumas coisas muito fáceis que me ajudaram a criar esse hábito no começo, quando eu ainda estava desenvolvendo o gosto pela leitura, então eu ainda não sentia prazer de verdade em abrir um livro e ler. E às vezes também quando você tem livros por aí que você precisa ler por obrigação e não porque você tem interesse genuíno por aquela leitura, por aquele assunto. Uma coisa muito fácil é você modular o teu ambiente, organizar a tua vida para que a leitura se torne parte dela. É você criar meios para que você leia em qualquer situação sem dificuldade. Por exemplo, você deixar sempre um livro à vista quando você estiver indo deitar, quando você estiver se preparando para o seu momento de leitura. Eu geralmente gosto de associar um horário e um momento específico do dia para fazer a minha leitura diária. Então eu vou lá, deixo o livro separado, faço com que o meu corpo entenda que aquele momento, aquele horário faz parte da leitura. Isso aí vai fazer com que você execute de forma muito mais simples. E é justamente porque, pensa aqui comigo, se você for colocar de forma ordenada aí na tua mente, e se você tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa, você ia preferir fazer a coisa que demandasse menos esforço. É isso que o nosso cérebro quer. Então, se você deixa o livro, por exemplo, na estante, guardado, ou de forma que você não o veja em momento nenhum, vai ser muito difícil você ir lá, pegar o livro, abrir e começar a ler, porque essa tarefa vai exigir muito esforço. Então você precisa fazer o máximo possível para que a leitura do livro se torne algo sem esforço, seja algo tão fácil quanto começar a escovar os dentes. A segunda coisa é você, a partir de agora, adquirir um gosto pela leitura. Algumas coisas que você pode fazer para adquirir esse gosto é desmistificar na tua cabeça que prazer pela leitura não é algo que você nasce com ele, mas sim uma habilidade treinável. Eu, você, nenhum de nós nasce tendo uma aptidão clara pelas coisas. Nós precisamos desenvolver essas aptidões conforme as experiências na vida vão acontecendo. E a mesma coisa aqui com a leitura. Para você criar um gosto, um prazer genuíno, verdadeiro pelo hábito de ler, você precisa construir e criar esse prazer na tua vida. E você não faz isso se você
desenvolve o hábito tendo experiências desgostosas, experiências ruins com a leitura. É a mesma coisa em qualquer outra situação da vida. É muito difícil você associar prazer a experiências ruins anteriores. Então, se você começa lendo, começa o hábito da leitura, lendo coisas muito maçantes, muito difíceis, muito ruins, que não vão criar essa associação benéfica de prazer, você não vai criar esse gosto. No final das contas, você sempre vai associar o hábito de ler a uma tarefa desprazerosa, a uma tarefa difícil. Então, eu sugiro muito que vocês comecem a desenvolver esse gosto justamente criando boas memórias, criando boas associações. Você precisa começar por algo que você tenha genuíno interesse, que você goste de fato. Algo que você tenha recomendações e que seja bom e que gerou prazer em outras pessoas também. Porque a possibilidade disso gerar um encanto em você é muito alta. E tendo as suas primeiras experiências com algo que gere um prazer genuíno, vai fazer com que você desenvolva esse gosto e faça com que o hábito de ler se torne algo insanamente maior. Terceira coisa que é muito importante também é você aprender a ler de verdade. O problema é que a gente não está acostumado a ler da forma correta. A leitura não é simplesmente o ler as palavras, tentar compreender os conceitos, ela vai muito além disso. E você pode aprender isso de forma muito simples no livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Foi o livro que me introduziu nesse mundo e basicamente me ensinou de fato a verdade acerca da leitura e me mostrou que eu nunca tinha lido da forma correta. Eu tinha passado vários anos da minha vida perdendo tempo, lendo da forma errada e não aprendendo de fato. Então, você desenvolver a leitura do jeito que ela precisa ser, vai facilitar também com que você leia muito mais. Porque você vai conseguir ordenar agora cada tipo de leitura no seu lugar. E é a partir disso que você entende o quarto passo. É você entender os níveis de leitura e como você deve fazer para organizar a sua leitura a partir deles. Eu vou te dar um breve resumo do livro do Mortimer Adler aqui sobre os níveis de leitura, justamente para vocês conseguirem entender qual é o processo que você precisa desenvolver a partir disso. Mas o Mortimer Adler separa os níveis de leitura em 4. Você tem um nível de leitura primário, que seria o nível elementar, o nível secundário, que seria o inspecional, o terceiro, que seria o analítico, e o quarto, que seria o sintópico. Todos eles são de uma escala contínua, progressiva. Eles sempre abarcam um nível inferior e sempre afunilando o grau de especificidade, o grau de profundidade que você penetra em um assunto. A leitura elementar, segundo Mortimer Adler, seria basicamente aquela leitura que fazemos com o primeiro contato. A leitura basicamente de passar os olhos pelas palavras e tentar compreender os conceitos. Esse nível de leitura é aquela leitura muito elementar mesmo, em que as crianças começam a desenvolver ali no jardim de infância, nos fundamentos, nos princípios do colégio. Então esse seria o primeiro estágio de leitura. O segundo estágio seria você usar a leitura para compreender do que um livro se trata. Seria o estágio de leitura, o nível inspecional. É você folhear o livro sem penetrar demais nos assuntos do que ele está tratando, sem tentar compreender demais os argumentos, mas simplesmente buscando entender do que o livro trata, sobre o que ele fala, como o autor fala aquilo. Então, o nível inspecional seria esse livro que faria você perder menos tempo com livros que você não tem interesse, com livros que você não pretende se aprofundar de fato neles. O terceiro nível seria o nível analítico. Aqui sim você começa a tentar aprofundar o teu conhecimento acerca daquele livro. Você começa a ler fazendo-se perguntas, compreendendo a linha de raciocínio do autor, indo atrás de entender as premissas, o que ele utiliza para poder fundamentar os argumentos. E o quarto nível seria o nível de leitura mais acadêmica, em que você pega um combinado de livros e faz uma leitura conjunta deles, justamente para poder criar uma opinião e formular uma ideia acerca daquele assunto. Por exemplo, você quer estudar sobre o assunto amor, você vai pegar um compilado de livros daquele assunto e vai formular sua própria ideia, lendo-os e fazendo conexões entre eles. Esse seria o nível de leitura mais aprofundado, mais afunilado e que é propriamente acadêmico mesmo. Bom, agora que vocês compreenderam os 4 níveis de leitura, eu posso tentar explicar o porquê eles são tão importantes para você desenvolver essa quantidade de livros no ano. E é justamente o que eu tinha falado da leitura inspecional. É você entender onde cada tipo de livro entra. Por exemplo,
Eu não recomendo que você leia um jornal de forma analítica, nem inspecional. Você precisa entender que certas leituras não devem passar nem do nível elementar. Certas leituras você não quer absorver para o teu conhecimento, para a tua memória. Então é entendendo isso que você vai facilitar a execução e vai fazer com que você leia muito mais em menos tempo. Porque você vai conseguir despender toda a tua energia, todo o teu foco, toda a tua concentração para ler as coisas que realmente importam, para ler as coisas que você realmente tem interesse e vontade de aprender. Então esse aí é o passo mais importante e eu espero que vocês tenham compreendido isso. Agora, a quinta coisa que sem isso daqui você não vai de fato permanecer no longo prazo lendo é que você precisa ler somente aquilo que você tem genuíno interesse. Eu vim trabalhando essa ideia aqui durante o vídeo inteiro, mas eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês de fato. Leiam só o que vocês têm genuíno interesse nesse começo. Não adianta você querer desenvolver o hábito da leitura lendo as coisas que você não tem interesse ou que você precisa ler por obrigação. Deixa para fazer isso quando você já tiver desenvolvido o hábito de ler. Infelizmente, você vai ter que fazer isso em alguns momentos da sua vida, mas tenta deixar isso daí um pouquinho pro final. Começa agora buscando assuntos que genuinamente te interessam, que geram em você aquele ímpeto de conhecer, aquela vontade intrínseca e real de poder entender mais daquele assunto. Isso vai gerar muito mais prazer, vai ser muito mais revigorante e vai fazer com que você tenha uma motivação muito mais contínua, muito mais perene, uma motivação de longo prazo para poder permanecer com o hábito e ler 70 livros por ano. É dessa forma que eu fiz desde a minha jornada lá no começo de 2020 até hoje. E eu permaneço lendo durante esses últimos 4 anos cerca de 70 livros por ano. Dá uma média muito alta de livros por mês. E para eu conseguir fazer isso, eu tive que integrar todas essas coisas na minha rotina e fazer com que se tornasse fácil. Se eu fosse resumir aqui para vocês, o segredo para ler 70 livros por ano é isso: é você facilitar a ação e você criar essa motivação perene e verdadeiramente presente na tua vida para que você leia com mais facilidade e com muito mais gosto. Então, se você não sabe por onde começar a estudar e por quais livros, é só você assistir esse vídeo aqui na tela. Lá eu vou te mostrar os 7 livros que você precisa para poder começar na sua vida de estudos. E eu vejo vocês numa próxima. Tamo junto.